Mateus capítulo 11, eu quero ler um texto com você, para a gente conversar um pouquinho nesta noite, sobre algo que o Senhor tem colocado de um jeito muito, especial no meu coração. Eu tenho sido tocado por essa palavra. Irmãos, é com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar isso com você, amém? Uma das maiores satisfações que eu tenho como alguém que compartilha da palavra, sabe, irmãos, é quando o Senhor me entrega algo e eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês ou com alguém, e olhando para a minha vida e vendo como Deus me toca com essa palavra. Porque se Ele toca a minha vida, eu sou muito semelhante a você, então há uma grande possibilidade de que você, ao ouvir, seja tocado, seja abençoado também. Amém? Então eu quero te dizer que eu creio que o Senhor vai falar com você neste lugar, nessa oportunidade. Amém? Você encontrou aí Mateus capítulo 11? Eu quero ler a partir do verso 28, que diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Como você está hoje? Você está bem? Você está cansado? Como você está hoje? Ou como você tem estado nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nesses últimos tempos da sua vida? Queridos, a grande verdade é que nós vivemos em uma geração de gente profundamente cansada, gente boa, gente séria, gente esforçada, gente trabalhadora, né? Gente interessada na vida, mas gente exausta, muita exaustão, né? Uma geração tomada por um cansaço sem fim, um desespero sem fim, pressões emocionais, responsabilidades de todos os níveis da vida, na família, no trabalho. Onde a gente vai, a gente é, né, tomado por grandes responsabilidades, expectativas, irmãos, de desempenho ou de melhor desempenho em todas as áreas da vida. Né? Você chega no trabalho, o seu patrão exige um desempenho, cria uma expectativa a seu respeito. Você chega em casa, a sua esposa faz do mesmo jeito, o esposo, os filhos. Onde você vai, você chega na célula como líder, os seus liderados colocam expectativas sobre você, você coloca sobre os seus liderados. E assim, irmãos, é o tempo todo. Na igreja, onde a gente vai, a gente está sendo aí, né, tomado por uma grande expectativa de desempenho em todas as áreas da vida. Comparações, hoje a gente vive a geração das comparações. Basta dar uma espiadinha nas redes sociais, você vai observar isso. É o tempo inteiro alguém se comparando com o outro. Conflitos internos, irmãos, quem é que não luta contra isso aqui o tempo todo? Né? E de uma forma assim terrível. Né? Interno, fala daqueles conflitos que ninguém vê, que só você sabe que existem na sua vida, só você luta, é uma luta solitária, que muitas vezes a gente não pode compartilhar com ninguém, não tem nem com quem compartilhar, mas eles existem, estão ali, nos afligindo o tempo todo, todos os dias, em todos os momentos. Então, irmãos, isso faz de nós essa geração de gente boa, ou, né, maravilhosa, mas uma geração de gente profundamente cansada. E no meio de tudo isso tem algo que me impressiona. É que muitos aprenderam a funcionar, mesmo que cansados, mesmo que desesperados. No meio de tudo isso, irmãos, tem muita gente que luta terrivelmente para colocar todos os dias um sorriso no rosto, mesmo com uma alma sobrecarregada, aflita. No meio de tudo isso, irmãos, tem muita gente que está lutando todos os dias para manter uma rotina em dia, ou quase em dia, mesmo com um coração desorganizado. No meio de tudo isso, tem muita gente que está lutando todos os dias para manter a vida acontecendo, para manter as coisas funcionando, mesmo
com paz ausente no interior, no coração, na vida. É isso que é a verdade. E eu quero te dizer que no meio desse cenário de cansaço, de desgaste, de sobrecarga, há uma voz que está chegando a nós o tempo todo. É a voz de Jesus que ressoa com um convite cheio de graça, cheio de esperança e cheio de amor. Ele olha para nós nesses dias, no meio de toda, essa demanda, esse cansaço, essa aflição, e a palavra dele para nós é: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venha. E quando a gente olha para isso, a gente vê, queridos, claramente que isso não é um convite religioso. Ele não está chamando a gente para participar de uma estrutura religiosa. Isso não é um convite para um alívio momentâneo. Isso também não é um convite ou para uma promessa vazia. Ele está falando de algo sério e profundo, e ele quer que a gente entenda isso. Ele está, na verdade, falando de um encontro com aquele que tem poder para nos restaurar, nos curar, ressignificar a nossa vida, dar um novo sentido, nos levar a um novo patamar de vida e de existência. É disso que ele está falando. Eu quero te dizer que o nosso propósito aqui hoje é de caminharmos juntos por este texto e aprendermos sobre esse convite, sobre essa ideia de Jesus de descansar nele. Que eu entendo, queridos, que isso aqui é não parar de viver, mas é de fato começar a viver nele, com ele, por ele e para ele. É isso que resume o convite dele. Amém? E eu quero te convidar a pensar junto comigo sobre isso. Talvez só de você ouvir a referência que seria lida, você pode dizer assim, ou ter dito assim no seu coração: o que pode ainda existir de algo novo nesse texto? Isso muitas vezes a gente faz quando estamos sentados aí, pelo fato que alguns textos que são muito batidos, a gente já ouviu tanto sobre eles, tantas ministrações, tantas pregações, tantas vezes a gente já ouviu alguma coisa sobre o que está escrito, mas deixa eu te dizer, há sempre algo novo. Amém? Há sempre uma revelação nova, há sempre algo extraordinário da parte da palavra de Deus, que Ele, com muito amor e carinho, nos faz enxergar na sua palavra. Amém? A primeira coisa que eu gostaria de caminhar com você dentro disso, é sobre o próprio convite de Jesus, o convite na íntegra: venham a mim. Essa é a primeira coisa que Jesus faz, queridos, ao entender, ao olhar para nós e nos ver como essa geração, como já foi dito, cansada, exausta e aflita. E a gente vê aqui na sua palavra que ele faz, ele estende esse convite, e é na verdade um convite simples, direto, mas também muito profundo. Ele olha para mim e para você e nos vê nesse estado de cansaço e exaustão. Ele olha nos nossos olhos, ele olha e sente o nosso coração e diz assim: venha a mim, venham, se acheguem a mim. Entende então, queridos, ele não disse: vinde a uma religião, vinde a um sistema, vinde a uma estrutura, vinde, conheçam e façam parte de um método de autogestão emocional, autogestão administrativa, autogestão disso. Não, ele não fala nada disso. A ideia de Jesus é: venham a mim, eu estou aqui. Então logo a gente entende, queridos, que a ideia de Jesus, quando ele faz esse convite, é que o descanso que nós tanto precisamos não está em um lugar, em uma instituição, em método nenhum. Na verdade, esse descanso está em uma pessoa, o nosso Cristo, o seu Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para nos salvar e nos dar vida. É nele que está esse descanso. E sabe algo maravilhoso dentro disso? É que esse Jesus, ele não espera que eu e você resolvemos a nossa bagunça ou a desorganização interior, a desorganização da nossa vida. Ele não espera que a gente resolva tudo isso para depois ir até Ele.
Ele olha para mim e para você hoje e vê o nosso estado, a nossa necessidade, vê o nosso cansaço, a aflição de muita gente, e Ele não pede, Ele não exige explicações acerca disso, Ele não exige justificativas acerca disso, Ele não pede você uma performance diferente, Ele simplesmente olha para nós e diz: ei, vem a mim, vem do jeito que você está, eu quero você aqui do meu lado, desse jeito que você está. Você consegue entender isso? Que isso é um convite maravilhoso? Amém? Então, queridos, eu queria te dizer que esse descanso que Jesus promete e tem para nós aqui, ele não começa com a mudança de circunstância, mas, na verdade, ele começa quando há mudança de direção. Quando há mudança de direção da nossa vida, aí esse descanso inicia. O descanso, ele não acontece quando a luta termina, mas, na verdade, ele acontece quando eu e você vamos para os braços certos, o braço do nosso Cristo, aquele que fez o convite tem uma promessa, aquele que tem vida para nós. É aí que começa, queridos, esse descanso. E observe outra coisa importante comigo no texto. Além de ser um convite simples e profundo, ele é também um convite universal. Ele diz assim: olha, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja, ninguém fica de fora, eu e você estamos inseridos nesse convite. Entende? Ele não deixou você de fora. Nós podemos olhar para essa palavra e nos sentir convidados por Jesus para experimentar isso. Ninguém fica de fora, mas eu quero te dizer que a resposta a esse convite é individual, é pessoal. Entende? Escolher atender isso, aí já não é automático na vida de todos. Há uma escolha que precisa ser feita. Cada um de nós precisamos entender o convite, aceitar o convite e decidir dar o primeiro passo em direção a esse Jesus. Você pode estar cansado de tudo nesses dias, desistido de tudo, meio que desesperado, aflito, mas deixa eu te dizer algo. Ele nunca cansa de você. Ele não desiste de você. Na verdade, o nosso Cristo, ele está o tempo todo disponível para nós. Quando nós lemos Salmos 23, versículo 2, eu gosto muito desse salmo, o Salmo de Davi. No versículo 2, Davi diz que Deus é aquele que está sempre disposto a nos levar para junto de águas de descanso. Porque Ele tem esse convite de descanso para nós. Amém? Então, é essa a ideia dele. É desejo de Deus nos dar descanso nesses dias e renovar as nossas forças. Sabe por quê, queridos? Tem muito ainda da vida para ser vivida. E a ideia dele é que a gente viva a vida bem vivida. Amém? Que a gente experimente novidades de vida. Vida abundante todo o tempo na nossa jornada. Você está aqui comigo? Amém? Em segundo lugar, nós encontramos aqui no texto uma promessa de Jesus. Qual é a promessa? Eu vos aliviarei. Ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É essa a promessa. Depois de convidar e convidar a todos, ele garante: eu vos aliviarei. Percebe, irmãos, que isso aqui é uma garantia. Ele não diz: olha, venham a mim e talvez eu vou aliviar você. Ele não diz: venham a mim, que quem sabe eu possa aliviar você, quem sabe eu vá aliviar você. Ele não diz: venha a mim, eu vou tentar aliviar você. Ele não diz isso, ele diz assim: ó, venham a mim e eu te aliviarei. Venham todos vocês a mim que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que ele diz. Então ele afirma: eu vou aliviar vocês, se vocês vierem a mim. Isso significa que o descanso que ele diz que Jesus oferece, ele é real, palpável, ele é experimentável.
Entende? Não é uma promessa vazia, não é algo sem sentido. Ele sabe do que está falando. Ele é o dono da vida, ele é aquele que domina a morte, ele é aquele que controla tudo. Então, quando ele olha para mim e você e nos vê nesse estado de cansaço e diga, venha que eu vou aliviar, ele vai aliviar mesmo, ele vai fazer. A gente pode ter certeza disso. Entende? Quais são as áreas da nossa vida que estão sendo atacadas por esse momento tão difícil que a humanidade está passando? E que muitas vezes eu e você não conseguimos ficar livre disso. Mente cansada, ele traz alívio para a mente. Quantas vezes, queridos, e quantos de nós estamos sendo tomados por grandes batalhas na mente, pensamentos acelerados, preocupações enormes, exageradas, medo de tudo. Tem gente hoje que tem medo do passado, do presente, do futuro. Tem medo de pessoas, medo da luz, do escuro, medo de tudo, medo de comer, medo de ficar sem comer, medo de dormir, medo de ficar sem dormir. Irmãos, é medo de tudo. Entende, irmãos? Não é verdade isso? Uma autocobrança externa terrível, ingerências na mente de todos os lados. Quantos de nós estamos vivendo esse campo ou essas batalhas na mente o tempo todo? Mas deixa eu te dizer algo, Jesus acalma a mente, aquela mente que ninguém pode acalmar. Jesus é aquele que tem poder para tomar a sua mente, sabe, colocar tudo no devido lugar, ordenar os seus pensamentos, os meus pensamentos, ele é que tem esse poder. Quando a gente lê Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo, ao escrever aquela igreja, aqueles irmãos, ele diz assim, e a paz de Deus guardará a mente de vocês, onde? Em Cristo Jesus, na pessoa certa, naquele que tem o poder de acalmar a nossa mente. Qual é outro lugar da nossa vida, irmãos, que a gente é tomado, por uma grande necessidade de alívio? O nosso coração. Muitas vezes, irmãos, nos vemos tão tomados por grandes cargas emocionais. E deixa eu te dizer uma coisa, as cargas emocionais que vêm sobre nós, elas pesam muito mais do que os problemas externos que enfrentamos e que temos que resolver. A verdade é essa, irmãos. Quando a gente olha para dentro de nós, essas cargas, essas pressões, a gente poderia destacar, por exemplo, a carga da culpa, das feridas, a carga da rejeição, das perdas, das expectativas frustradas. Quando nós interiorizamos isso, irmãos, e o nosso coração começa a ficar pesado, sabe? Perde a alegria, Aí a gente perde o prazer de viver. Mas a verdade é que quando nós nos achegamos a Jesus, Ele não apenas remove de nós esse peso, mas Ele reorganiza tudo aqui dentro, no nosso coração, entende? Ele coloca as coisas no seu devido lugar. A paz vem e toma conta do nosso coração. Qual é a outra área, irmãos, onde a gente precisa de alívio? A nossa alma. Mas eu quero te dizer que Ele também tem, e Ele pode trazer descanso para a nossa alma. Irmãos, a alma humana só encontra o que procura em um lugar, em Cristo Jesus. É só em Cristo Jesus que a minha e a sua alma pode ser satisfeita. Em nenhum outro lugar, em qualquer outra coisa, não há prazer suficiente para a nossa alma, só nele. E Ele tem, queridos, esse descanso para nós. Entende? Agora a gente precisa compreender também, queridos, que esse descanso que Jesus nos promete aqui, ele não traz a ideia de ausência de guerra. Não é isso. A verdade é que ele quer nos ensinar aqui que descanso é presença dele na guerra, na batalha conosco. Esse é o descanso. Eu sei que muitas vezes isso vai contra muito do que se prega hoje de evangelho no mundo, Porque tem muitos que pregam, irmãos, que parece que, alguns até falam isso de forma aberta e clara, se você vir para Jesus vai ser tudo resolvido, a sua vida, irmãos, não é isso. Jesus nunca disse isso. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar isso. Esse tipo de pregação, de ensino.
Entende? Então, algo que a gente precisa compreender é que descanso em Jesus não é ausência de guerra, mas é presença dele na guerra, no campo de batalha, à frente da batalha o tempo todo. Ele vai estar ali comigo e com você. Essa que é a verdade. João 16:33, ele mesmo fala sobre isso. Quando ele olha, e talvez essa palavra ela caia bem hoje na nossa mente aqui, no nosso coração. Quando ele olha para nós, ele diz assim também: ei, no mundo, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Percebe? Né? É essa que é a verdadeira, né, palavra de Deus para nós. Uma coisa é certa, no meio de tudo isso, ele tem alívio, e é algo palpável que eu e você podemos experimentar. Amém? Então, o que eu quero te dizer? Há um convite e há uma promessa. Mas junto com isso, queridos, em terceiro lugar, a gente precisa entender também que, para que possamos experimentar isso, após receber o convite e experimentar essa promessa, nós precisamos entender que existe um processo. Olha só o que o texto diz, ele não para apenas no venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O texto continua, e logo em seguida ele entra naquilo que muitas vezes nós não queremos encarar, ele entra no processo, quando ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, para a alma de vocês. Percebe? Então, Jesus não só convida a vir a Ele, e promete alívio, Ele também nos fala sobre a necessidade de entrarmos num processo, e o processo aqui é tomar o seu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Eu não sei se você é como eu, a Lê acha que eu sou muito visual, né? Então, pensando nisso, para te ajudar um pouquinho, se você for visual como eu trouxe uma imagem que eu gostaria que projetasse, para a gente entender melhor qual que é essa ideia de Jesus aqui, quando Ele olha para nós e diz, tomem sobre vocês o meu jugo. A ideia de Jesus é essa aí, Irmãos, jugo aqui é exatamente essa peça que une esses dois bois. E qual que é a ideia desse jugo colocado sobre o pescoço dos bois? Para preparar os dois para caminharem juntos. Entende? É assim que Jesus quer fazer conosco, quando a gente olha para esse convite e resolve aceitar. Ele quer caminhar conosco, Ele quer se ligar a nós, Ele quer nos ver ligados a Ele. Isso aqui para o goiano, pé rachado, é canga. Ele quer se cangar a você, entende? Ele quer colocar uma canga no seu pescoço, que já está no pescoço dele, né, para andar junto com você. Entende, irmãos? Então, essa imagem aqui, ela simboliza exatamente esse jugo que Jesus diz, mostra como processo, tomai sobre vocês o meu jugo. E o que isso significa? E é algo que nós precisamos entender. Isso significa, irmãos, que quando nós ouvimos esse convite de Jesus, venham a mim, conhecemos essa promessa que é maravilhosa, que é tudo que nós precisamos. Talvez tudo que mais a gente precisa hoje é de alívio. Mas quando a gente olha para isso aqui e entende, quando a gente diz para Ele, Senhor, eu recebo o seu convite, eu quero viver essa promessa, eu quero, Senhor, esse alívio, eu quero experimentar essa vida que o Senhor tem para mim, e eu decido entrar nesse processo. Sabe o que isso significa, queridos? Eu decido, Jesus, ser submisso e obediente ao Senhor em tudo na vida. Quando eu olho para Jesus e digo isso para Ele, Senhor, pode colocar a canga aqui, pode me cangar com o Senhor, eu estou disponível para isso, é isso que a gente está dizendo para Ele. Eu quero viver uma vida de submissão e obediência plena ao Senhor. Entende? Quando nós tomamos o jugo de Cristo, nós estamos nos comprometendo em submeter a Ele, em obedecer a Ele, em segui-lo e aprender dEle com Ele em todo o tempo, em tudo aquilo que a gente precisa. Entende, queridos? Mas qual que é a verdade?
isso é a parte que muitas vezes não nos chama atenção. Muitos de nós não queremos muito isso. Mas o Senhor está aqui para te dizer que Ele tem um pacote completo para entregar para mim e para você. E a resposta, ela é pessoal, ela é individual. O que é que nós vamos dizer para Ele hoje, depois disso? Amém? Né? Esse termo jugo, se você for olhar no original, queridos, grego, né, do grego que foi escrito esse texto, se refere a uma parceria de trabalho, que no caso dos bois pode até ser que funciona. Né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver bois cangados, mas a ideia é de que quando canga uma junta de bois, tem um trabalho a ser feito. É um arado que precisa ser puxado para arar uma terra, é um carro de boi para levar cargas pesadas de um lugar para o outro. Então isso fala, né, de uma parceria de trabalho, junta-se os dois para que eles juntem as suas forças e possam realizar um trabalho. Mas quando a gente olha, queridos, para a nossa vida, a ideia do Evangelho, quando traz essa simbologia, isso significa muito mais do que uma parceria de trabalho. Eu vejo aqui uma parceria de vida. Jesus está nos chamando para fazer uma parceria, onde a vida dele é colocada à nossa disposição e a nossa é colocada à disposição dele. Entende? Então, quando nós tomamos o jugo de Cristo, nós não estaremos mais sozinhos. Ele compartilha conosco a sua vida. Nós com Ele. E aí Ele carrega as nossas cargas. Nós não temos que carregar a carga dele, mas Ele carrega as nossas. Entende? Ele passa a ser aquele suporte que nós precisamos para existir e existir bem, para viver e viver bem. Porque Ele é aquele que tem poder de carregar, de fazer, de carregar aquilo que nós não conseguimos, de fazer aquilo que nós não damos conta. Amém, queridos? Algo maravilhoso que eu vejo aqui no texto é que ele diz que esse jugo, irmãos, dele é suave. Né? Ele diz, olha, porque o meu jugo é suave. O jugo com Jesus, queridos, né, essa vida com Ele, sim, ela nunca vai ser pesada, mas ela vai ser suave. Porque, irmãos, enquanto a gente não resolve se cangar com Ele, entrar nesse comprometimento, né, de pegar o jugo dele, submissão a Ele, obediência a Ele, vai ser muito difícil para nós. Irmãos, mas a partir do momento que a gente entra nessa aliança, nessa parceria com Ele, onde nós compartilhamos não só para uma parceria, compartilhamos a vida não só para uma parceria de trabalho, mas para uma parceria de entrega de vida, sabe o que acontece? A gente começa a experimentar esse alívio que Ele diz que vem nos dar. E quando a gente começa a experimentar esse sobrenatural de Deus, deixa eu te dizer algo, submissão e obediência a Cristo jamais será visto novamente como algo pesado para nós. Vai passar a ser prazeroso submeter ao nosso Cristo, obedecer ao nosso Cristo, fazer o que Ele manda. Por quê? Porque a gente começou a entender, perceber que isso é o que realmente me faz viver aliviado, sem sobrecarga, sem essa exaustão que muitas vezes está nos matando, está nos... Entende, queridos? Quando nós estamos nesse jugo com Ele, irmão, nós não carregamos tudo sozinhos, Ele está ali para nos ajudar. Quando nós estamos nesse jugo com Ele, nós não caminhamos sozinhos. Pensa, irmãos, que coisa maravilhosa é essa, o tempo todo você caminhando com a certeza de que Cristo está do seu lado, o próprio Cristo está do seu lado, você nunca mais vai andar sozinho. Enquanto o mundo olha para nós e é só cobrança, cobrança, e muitas vezes até uma cobrança de que a gente seja perfeito. O mundo está olhando para nós, irmãos, e cobrando a esse nível o tempo todo. Tanto é que hoje, quando eu e você, muitas vezes cometemos pequenos deslizes, a gente se desespera. Porque a pressão pela perfeição, pela melhor performance é muito grande. Isso é o mundo. Mas quando ele diz assim, venha, só venha. Entende, querido? Só venha.
O mundo olha para nós hoje o tempo todo, exige que a gente prove o nosso valor, prove a nossa competência, prove algo a nosso respeito, mostre o melhor currículo, mostre isso. É verdade ou não? Jesus, ao olhar para nós, a única coisa que Ele fala é: ei, você é amado, você é meu filho, eu estou disponível para você. O que importa para mim é você, não é aquilo que você tem, que você pode fazer ou gerar. Percebe, irmão, tanto que é diferente o jugo de Jesus do jugo do mundo. E só tem um jeito de ficar livre do jugo do mundo, é tomando o jugo dele. Amém? O jugo de Cristo, irmãos, transforma o nosso interior. Sabe, muda tudo aqui dentro. É por isso que ele insiste: tomem sobre vocês o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Entende? Então, irmãos, o que é que a gente compreende aqui? É que, quando ele usa essa expressão, aprendei de mim, essa verdade, ela precisa entrar também no nosso coração, que descanso, aqui, esse descanso que Jesus quer nos levar a experimentar, a viver, não é também ficar parado. Aprender de mim é nos colocar em movimento. Entende? Descanso é aprender a viver a vida no ritmo certo, com a pessoa certa, guiado pelo coração certo, que é o coração de Jesus. Entende? Que é as mãos poderosas dele. Entende? Não é ficar simplesmente inerte, parado, vir e se posicionar, não. É aprender, é se envolver com ele. Quem anda com Cristo, irmãos, a gente precisa compreender isso. Não anda leve porque não tem peso. Anda leve porque não carrega o peso sozinho. Consegue entender a diferença? Imagina, volta à imagem. Jesus do seu lado, uma canga ligando vocês dois, o jugo dele. Você comprometido com ele comprometido com você, ele se doando para você, você se submetendo a ele o tempo todo. Irmãos, atrás de nós tem toda a nossa vida, todo o peso, toda a cobrança, tudo isso que talvez já ficou claro e fica todos os dias diante de você. Mas o que acontece se ele está do nosso lado? Isso é dividido com ele. Entende? Isso é dividido o tempo todo com ele. E naqueles momentos que você não consegue fazer nada, ele assume sozinho a jornada. Se for preciso, ele te pega no braço. Se for preciso levar a carga sozinho, ele está disposto a levar. Ele não vai nos deixar no meio do caminho. Ele nunca vai te deixar para trás. Ele nunca vai te abandonar. Percebe, irmãos? Olha que coisa maravilhosa é essa. Então eu quero repetir isso para você: quem anda com Cristo não anda leve porque não tem peso. Ele anda leve porque não carrega tudo sozinho. O nosso Cristo está ali o tempo todo nos ajudando a continuar essa jornada. Outra coisa que a gente precisa entender aqui, queridos, outra verdade sobrenatural que eu vejo nesse texto, é que ele propõe para nós uma troca divina, eu quero chamar assim. Porque fica claro para nós que, humanamente falando, a nossa vida nos proporciona um fardo pesadíssimo, irmãos. É verdade ou não? É por isso que o cansaço vem, que a exaustão vem, o desespero vem, porque o fardo da vida humana é muito pesado. A vida não é fácil de ser vivida. Sem Jesus, é um negócio impossível. Por isso que muita gente hoje está tirando a vida, irmãos, porque é por falta dele do lado. Sim ou não? Só é possível encarar esse desafio de vida, de viver bem, com ele do lado, irmãos, é a saída. Então você vai perceber no texto que a proposta dele também é uma troca divina. Ele quer que a gente pegue esse fardo da vida nossa, que é muito pesado, e troca pelo dele. E você vai ver no texto que ele diz que o fardo dele também é leve. Olha isso, é leve.
Entende? Então, outra verdade sobrenatural que a gente precisa entender aqui: Jesus não promete vida sem fardos. Nunca disse isso. Ele promete troca de fardos. Quando compartilha a vida, os dois cangados, os dois andando juntos, você pega o fardo dele e ele pega o seu. Né? Você entrega o seu, ele entrega o dele. Irmãos, e se a gente for olhar para a nossa vida, como isso é verdade? Longe dele, a verdade é que nós estamos lutando para carregar muitos fardos que nunca foram nossos. Ele nunca nos chamou para carregar, porque não são nossos. Você quer ver? Eu listei alguns aqui que eu quero compartilhar com você. A gente vive longe de Jesus o tempo todo, por exemplo, tentando carregar o fardo do controle total. A gente quer controlar tudo na vida, a gente quer controlar a nossa vida, a vida da esposa, dos filhos, do marido, a vida financeira. A gente quer controlar, queridos, a vida da empresa, a gente quer controlar tudo, a gente quer controlar a cidade, a gente quer controlar o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não vamos conseguir controlar tudo na vida. Ou quase nada na vida a gente vai conseguir controlar. Esse controle é dele, é ele que tem o poder, sabe, de controlar tudo na nossa vida. E é assim ou não? Quando a gente vive longe dele, qualquer ameaça de descontrole já nos coloca em desespero. Irmãos, isso traz tanto peso para nós, tanto desgaste, tanto cansaço. Outro fardo que a gente vive querendo, né, levar quando nós estamos longe dele, o fardo de querer agradar todo mundo. Até mesmo pela cobrança que tem sobre nós de todos os lados. Deixa eu te dizer algo, te lembrar de algo. Nem Deus agrada todo mundo. Por que que eu e você temos que carregar esse fardo, que temos que lutar, que fazer de tudo para agradar a todos? Irmãos, nós não vamos conseguir. Entende, irmãos? Isso é um fardo que nós temos tentado e que não é nosso, tentado carregar e não é nosso. Outro fardo que a gente vive tentando carregar, quem vive longe dele, o fardo da culpa. Irmãos, quando a gente está longe de Jesus, muitas vezes a gente tem até uma certa certeza que há perdão para nós, mas a culpa não separa, não larga, parece um carrapato, sabe? Parece um trem que gruda na gente, não consegue sair, a gente não consegue ficar livre disso, e a gente vive o tempo todo carregando esse fardo. Deixa eu dizer uma coisa, perto dele, o perdão, a ressignificância, o novo começo vai sempre ser real na nossa vida. Não vai existir peso de culpa, fardo de culpa nenhuma. Você quer ver outro fardo que a gente vive tentando carregar quando estamos longe dele? O fardo da ansiedade. Irmãos, esse aqui talvez é um dos principais males ou maiores males da nossa geração. O que é a ansiedade? É sofrer por algo que ainda nem aconteceu e talvez nunca vai acontecer. E olha só como nós somos ansiosos, irmãos. Tem gente que entra em desespero de pensar na possibilidade que algum dia ele vai ser dispensado do trabalho onde ele está. É assim ou não? Entende? A gente está vivendo, né, no meio disso, dessa ansiedade que está nos matando, e a única coisa, na verdade, que isso proporciona para nós é cansaço e exaustão. Outro fardo, irmão, terrível no nosso meio, que a gente tenta carregar quando estamos longe dele, é o fardo da comparação. Hoje, irmãos, é o tempo todo um empresário se comparando com o outro, porque ele acha que o outro é melhor do que ele, e ele tem que ser melhor do que o outro. Um pastor se compara com o outro, um irmão se compara com o outro. Irmãos, isso é uma loucura, deixa eu te dizer, isso é um mal terrível, isso é um fardo que nós não vamos conseguir carregar, isso é coisa do Satanás na vida do ser humano. Sabe por que eu digo que é coisa de Satanás? Porque você é único na existência divina. Então não tem como comparar você com ninguém. Deus não criou os seres humanos por séries ou por lote.
Você é único. Então não tem ninguém comparável a você, a mim, na existência humana. Nós não precisamos viver carregando esse fardo. Do lado dele, a gente troca esse fardo e começamos a viver quem nós somos chamados a ser. E isso nos basta e vai gerar realização na nossa vida. Entende, querido? Jesus olha para nós hoje e diz assim: ei, você tem carregado esse tipo de fardo? Então entenda uma coisa, isso não é seu. Deixa isso para lá. Aquilo que eu posso carregar para você, eu vou, me entregue. Isso que não é seu, larga. Tira os seus olhos disso, coloca no meu lado, que você vai ficar livre disso. Consegue entender, queridos? Ele propõe uma troca de fardo. Você não precisa continuar carregando esse fardo que tem gerado apenas cansaço, exaustão e aflição na sua vida. Sabe, irmãos, e o descanso ele vem quando acontece essa troca. Porque o fardo de Cristo é leve. Ele é leve, irmão. Sabe por que é leve? Porque Ele é aquele que guia, que nos sustenta. Ele é aquele que nos acompanha. Ele é aquele que assume aquilo que nós não conseguimos fazer, realizar, carregar, ser. Olha tanto que isso é tremendo. Quando você se sente fraco para fazer alguma coisa, a Bíblia diz que aí é que o poder de Deus se manifesta na sua vida. O poder dele se manifesta na fraqueza. A Bíblia diz que quando você não consegue nem orar, o Espírito Santo é aquele que ora por você com gemidos inexprimíveis. Entende, irmãos? Então, é aí que acontece o descanso, quando essa troca de fardo ela é realizada entre nós e Jesus. Então o que a gente aprende com isso? Que descanso é o resultado da nossa entrega, é o fruto da nossa confiança nele. O descanso é resultado de relacionamento, do nosso relacionamento com ele. Entende? Da nossa vida com ele. Aí sim, nós temos descanso. Você pode ficar de pé? Sabe, eu queria te levar a pensar em algo prático nesta oportunidade. Irmãos, porque é muito bom ouvir sobre isso, pensar sobre isso, ver esse convite, essa promessa, e entender o processo e até querer esse processo. Mas como nós podemos descansar em Cristo no nosso dia a dia, de forma prática? Como viver isso? Como ter isso funcionando na nossa vida? E eu gostaria, irmãos, de deixar algumas aplicações práticas para você. A primeira coisa que eu queria te dizer, se você quer viver isso, ouça, entenda o convite, aceite o convite, a decisão é sua, é pessoal. Como eu disse, o convite se estende a todos, agora a resposta é individual, ela não é automática para todos nós. Nós temos que olhar e dizer: Jesus, eu estou aqui, eu aceito esse convite, eu quero esse alívio, eu quero me submeter ao seu jugo, eu quero me aliançar contigo, eu quero entregar de verdade o governo da minha vida a ti, eu quero viver para viver uma obediência plena, uma obediência total, submissão total e plena ao Senhor. Entende, irmãos? É a primeira coisa que nós temos que fazer. Depois, irmãos, como a gente viu, os pesos, as cobranças, tudo vai continuar vindo sobre nós, porque isso é a vida, isso faz parte da nossa existência. E qual é o conselho? Não espere o peso explodir. Entenda, não espere tudo ficar ruim. Todo dia coloque diante de Jesus aquilo que está pesando, aquilo que está começando a ficar pesado. Diga para Ele, mostre para Ele o que é. Entrega para Ele. Coloca na presença dEle. Outro conselho que eu poderia te dar: pare de lutar sozinho. Você não foi feito para caminhar sozinho. Se nós queremos viver esse descanso em Jesus, eu preciso te dizer,
que isso também envolve comunhão. Sabe, irmãos, quando a gente volta lá no Éden, naquele momento em que Adão estava ali, depois de tudo criado, dando nomes aos animais, você vai ver a Bíblia dizer que em um determinado momento, Deus olhando para o homem, para o Adão, Ele disse assim: olha, não é bom que esse homem fique só. Sabe, e Deus não fez isso porque Ele esqueceu de fazer uma companheira para Adão, não. Mas Ele queria que Adão entendesse que ele não poderia ficar só. E aí o que Deus faz? Deus cria Eva e traz para ter vida de comunhão com Adão. Então não caminhe sozinho, caminhe com alguém. Você pode ter certeza, na jornada da vida, dessa vida cangada com Jesus, ao lado de Jesus, sempre vai ter pessoas colocadas por Ele, próximo de você, que podem te abençoar, te ajudar. Abra o coração a alguém, procure alguém para que seja a voz de Deus na sua vida. Peça ajuda, peça socorro, grite. Isso é importante, irmãos. Muitas vezes nós não fazemos isso nem para Deus. A gente entra num momento de tamanha pressão que a gente não fala nem para Ele. E eu quero te dizer que não lutar sozinho, ter comunhão, caminhar com alguém, ter alguém que fale na nossa vida, pedir ajuda. Ei, isso é bíblico, isso é espiritual, isso é saudável, isso é necessário na nossa vida. Outro conselho que eu poderia te dar: alimente seu interior com uma vida constante. Entenda isso: a alma que se alimenta bem, ela descansa melhor. Então, irmãos, não viva sem palavra de Deus, não viva sem meditação na palavra, não viva sem oração, não viva sem culto, não viva sem célula, não viva sem silêncio, não viva sem adoração. Coloque a sua vida de forma que todas essas práticas passem a fazer parte dela. Tudo isso é usado por Deus para realinhar a nossa alma ao jugo de Cristo, e assim a gente pode viver o descanso que Ele nos promete. Outro conselho que eu poderia te dar: ajuste seu ritmo ao ritmo de Deus. Preste atenção nisso, o mundo corre sem direção. Nós não precisamos ir nessa mesma toada, nessa mesma correria, queridos. Cristo nos guia com propósito. Ele já tem tudo definido, Ele tem um plano para nós. Nós não precisamos entrar nessa correria desenfreada, sem direção, que o mundo ao nosso redor está vivendo. Quem segue Cristo, entenda isso, não vive atrasado, na verdade vive o tempo e no tempo certo, experimenta as coisas no tempo certo. Essa é a verdade para aqueles que seguem a Jesus. E por última coisa, eu gostaria que você entendesse que o descanso que Jesus nos apresenta aqui, nos convida a experimentar, fala de um encontro permanente. Ele não está oferecendo férias para a nossa alma. Na verdade, Ele está nos oferecendo aqui, queridos, um relacionamento permanente, que gera cura, que nos sustenta, que nos transforma. E é a permanência nossa do lado dEle é que vai nos proporcionar isso. Então hoje, Ele está dizendo para mim e para você: você não precisa continuar vivendo tão cansado, tão exausto e aflito como você está. Você consegue entender isso? Você consegue ouvir Ele falando com você? Você não precisa disso. O que você precisa é vir a mim, é entregar, é trocar o fardo. O que você precisa é descansar em mim. E eu quero te dizer que sim, isso é tudo que nós precisamos. Isso é tudo que nós precisamos, queridos. E descansar nele, em Cristo, não é parar de viver. Na verdade,
é começar a viver com Ele, é viver com Ele, é viver tendo Ele do lado. Eu queria que você começasse a orar. Eu não sei qual vai ser a sua resposta diante desse convite dele, eu sei da minha. E a minha resposta a Ele, queridos, isso é tudo que eu quero, isso é tudo que eu almejo. Eu não posso viver um dia da minha vida sem o meu Cristo. Eu não posso caminhar, eu não posso dar um passo sem ter Ele do meu lado. Eu não consigo, queridos, eu não consigo levar tantos fardos. Eu não consigo lidar com tantas cobranças, com tanto peso. Por isso eu não abro mão dele do meu lado. Eu quero Ele do meu lado, eu quero estar do lado dele. Eu quero entregar sim a minha vida a Ele todos os dias. Eu quero fazer dele essa base de sustentação para a minha existência. Eu quero que você ore, eu quero que você expresse a Ele a sua resposta diante desse convite de alívio, de descanso. Ele está aqui. Como eu disse, Ele nunca desiste de nós, Ele não desiste de você. Ele está aqui nesta oportunidade com um olhar voltado para você. Ele conhece você, Ele sabe de tudo aquilo que passa na sua mente. Ele sabe do cansaço, do desespero, da aflição. Ele sabe daqueles momentos, queridos, que muitos de nós, muitas vezes, ao colocar a cabeça no travesseiro, clamamos, choramos, a alma grita, o coração geme. Ele sabe de tudo isso. E Ele está olhando para nós hoje e estendendo esse convite. Venham a mim, você está se sentindo assim, venha, chega perto. Coloque isso aqui do meu lado, deixa eu me aliançar, se aliança comigo. Deixa eu fazer parte da sua vida, venha fazer parte de mim, toma o meu jugo. É isso que eu quero, essa é a minha decisão. Todos os dias eu tenho, ao acordar, falado para Ele: Senhor, eu preciso do Senhor. Em tudo que eu vou fazer na minha vida, eu não posso assumir uma plataforma para pregar se Ele não estiver aqui do meu lado. Eu não posso cuidar da minha esposa se Ele não estiver do meu lado. Eu não posso trabalhar se Ele não estiver do meu lado. Eu não posso fazer nada, queridos, porque Ele é aquele que me guia. Ele é aquele que tem direção certa. Ele é aquele que tem consolo. Ele é aquele que tem vida. Ele é aquele que tem paz. Ele é aquele que tem alegria. Ele é aquele que pode nos dar sentido verdadeiro para a nossa vida. Qual é a sua resposta para Ele? O convite é estendido. A presença dEle está aqui.